Se houve ressurreições antes de Cristo, por que então ele é chamado o primogênito dos mortos? Isso é o que juntos vamos descobrir. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho e depois comente nas views. Há séculos ouve-se dizer que Cristo é o primogênito dos mortos. Mas o quanto disso é verdade? E como esse fato pode ser explicado biblicamente? Apocalipse 1:5 afirma que Cristo, o Cordeiro de Deus, é o primogênito dentre os mortos. Mas como essa afirmação pode ser uma verdade absoluta, se no Antigo Testamento houveram 3 ressurreições? As 3 ressurreições no Antigo Testamento são o filho da viúva, 1 Reis 17, o filho da mulher sunamita, 2 Reis 4:32, e o homem que ao encostar nos ossos de Eliseu, reviveu, 2 Reis 13:20. Mateus 27:5-2 diz que, na crucificação, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Se houve então 4 momentos claros de ressurreição, como pode Cristo ser o primogênito dos mortos? Uma contagem básica dá conta de 517 testemunhas que presenciaram o milagre da ressurreição no Novo Testamento. Maria Madalena, em João 20. Os 2 discípulos andando para Emaús, Lucas 24. Os 11 discípulos, 100, e depois com Tomé, Evangelho de João 20. 500, ou seja, pelo menos 500 pessoas na Galileia, como afirma 1 Coríntios 15:7, Tiago, 1 Coríntios 15:7, e Estevão, em Atos dos Apóstolos 7:55, e Paulo, 1 Coríntios 15:8, total 517. Por ocasião da morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou em 2 partes. A terra tremeu e as rochas se fenderam. E como dissemos, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esse versículo, aparentemente, indica que Cristo ressuscitou logo após a ocorrência desses fatos. Mas, 1 Coríntios 15:20, lemos que Cristo foi feito as primícias dos que dormem, o que está em acordo com a sequência de ressurreições apontadas por Paulo. Mas, cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15:23. Outra mensagem implícita neste contexto dá conta de que estes santos podiam ser perfeitamente as pessoas dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e outros de tempos mais recentes, como João Batista, Simeão, Ana, Zacarias. Teriam sido eles uma dádiva concedida por seu triunfo sobre a morte? Ou uma amostra da ressurreição dos santos que ocorrerá? De qualquer modo, o que nos interessa é a ordem dos ressurretos. O Apocalipse enfatiza a pessoa do Cordeiro que foi morto e o identifica como o primogênito dos mortos. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. 1 Coríntios 15:20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele
o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Para compreendermos essa passagem, temos que analisar os fatos a partir da perspectiva de Deus, que é em si mesmo intemporal. O Criador não se sujeita ao tempo, que teve um princípio e que pressupõe um fim. Leitura de 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Apocalipse 1:17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E ainda diz: ei, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A questão aqui é o porquê de o Cordeiro que ressuscitou causar tanto espanto entre os da família do reino celestial. Não tinham visto algo semelhante entre os filhos de Deus? A resposta é não. Os filhos do reino jamais tinham sido testemunhas de tão grande prodígio. Entenda isso. Cristo foi o primeiro de seu tipo. Ele provou a morte na carne e no sangue. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. No vídeo O Segundo Martírio de Cristo, aqui no canal Biblicamente, foi apresentado o duelo entre o Cristo e os querubins que protegiam a entrada do jardim no Éden. Os oráculos proféticos dão conta da espada que traspassaria o pastor e o feriria até a sua medula. Ao entrar no jardim, Cristo foi morto, já não mais em carne e sangue vermelhos, a cor do pecado, mas em pureza e santidade. Cristo foi o primeiro ser celestial a morrer e a ressuscitar. Nem os maus anjos, nem o diabo, sendo eles espírito, provaram ainda a morte, o que ocorrerá em uma eternidade vindoura. Agora é possível compreender todo o cerimonial de Apocalipse 5, verso 12. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Compreendeu? Cristo mesmo disse em João 10:17: por esse motivo o Pai me ama,
porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Entendeu agora o porquê nos é necessário nascer da água e do Espírito? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse é o morrer em Cristo. O nascer da água e do Espírito é ser sepultado no mar do esquecimento chamado batismo. É assegurar que no dia da vinda do eterno Criador, ressuscitaremos em um corpo de or, luzente e glorificado. Coisa muito gloriosa seria a ressurreição do corpo carnal, mas muito mais excelente e sem precedente foi a ressurreição do Filho, congênere com o Pai. O Filho de Deus foi feito primícias dos santos que já dormem e ainda não despertaram para a nova vida no corpo espiritual. Só podemos dizer a Cristo: vida longa ao Rei. Depois dessa, não nos resta outra coisa a não ser dizer ao Cordeiro: glória e honra e poder, vida e majestade, hoje e sempre. Amém.